Quando entrei no Sebrae, nós éramos a 20ª marca, Edson, de maior credibilidade do povo brasileiro. E com aferimento de contexto de mercado. Naquela época, se nós estivéssemos na Bolsa de Valores, nós aferíamos um valor de aproximadamente 7 bilhões e 900 milhões há 3 anos atrás. E nesse momento nós somos a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. No ano passado, o Brasil consolidou 1.800.000 novos empregos. Desse total, 1.300.000 são da micro e da pequena empresa. Trago aqui um outro número, altamente surpreendente. Só no ano passado, 5.100.000 novas micro e pequenas empresas e MEI. Grande maioria MEI. Mais que o dobro dos empregos formais. E se tivéssemos na Bolsa de Valores, nós perderíamos apenas para 3 bancos. O alcance nosso saltou de 7.900 para 33 bilhões e 600 milhões. Esse é o tamanho do Sebrae. Fala galera do Engenharia Podcast. Hoje nós conversamos com uma pessoa muito importante quando a gente fala de empreendedorismo no cenário nacional. Estamos recebendo hoje aqui no Engenharia Podcast a presença ilustre do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Então seja muito bem-vindo ao Engenharia Podcast. E estamos aqui também com o Adriano da Overbroker, que também já é de casa, já faz parte aqui. Vocês vão conhecer ele, tem um episódio gravado só com ele. Mas, Décio, dispensa apresentações, mas apresenta para o pessoal, manda um abraço para a galera da engenharia, para a galera que não é da engenharia. Tá contigo. Bom, eu quero primeiro me apresentar com uma palavra que acho que é importante. Gratidão pelo convite, por eu poder estar aqui. Na verdade, somos todos iguais, aqui não há grau de importância. A única importância que somos é que estamos em causas que nos pertencem do ponto de vista daquilo que é fundamental para o povo brasileiro, que é uma causa humana, modificativa da vida, que é o espírito empreendedor natural do povo brasileiro. Estou muito feliz de poder estar aqui olhando para o Adriano, dos quais nós nos reunimos numa amizade muito apaixonante por tudo aquilo que também temos parte das nossas vidas dedicadas, e com você, Edson, que traz para a gente essa construção fantástica, de a gente poder estabelecer o bom debate, a narrativa, divergir, mas dentro daquela divergência extremamente salutar, humanizada, que faz com que a gente possa mutuamente construir caminhos e sonhos para o povo brasileiro, dos quais a comunicação ela é fundamental, porque a comunicação é a forma que a gente hoje mais precisa, eu diria, para modificar o mundo, para trazer as reflexões, para mostrar as portas de sonhos, para interagir com os corações, com as paixões que são muito fortes, principalmente no povo brasileiro. Com certeza, com certeza. E, Adriano, se apresenta para a galera que não te conhece também ainda, mas, enfim, vai ter um episódio só com o Adriano, galera, mas se apresenta para o pessoal, por favor. Então tá, a minha participação hoje é que ela se deve muito em função da empresa que eu constituí há 10 anos, inclusive estamos fazendo aniversário agora dia 6 de fevereiro, 10 anos de atuação, onde eu optei por empreender. E eu tenho uma história de trabalho dentro de instituições corporativas de grandes corretoras, durante esses 30 últimos anos, e desde o início da parte de chão de fábrica mesmo até chegar em cargos diretivos. E há 10 anos atrás eu optei por fazer o empreendedorismo, fazer a minha própria empresa. E a minha empresa hoje, por curiosidade, a gente veio, inclusive tem a ver com o fato do Sebrae estar presente hoje aqui, que a minha empresa foi fomentada dentro do Sebrae. Essa é a grande participação que eu posso dar hoje com o meu próprio testemunho, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso Empresa na Prática do Sebrae. Claro, eu vejo hoje o site está muito maior, está tudo muito diversificado, tudo muito tecnológico. Na época era um curso ou 2 que o Sebrae fazia, numa estrutura menor. E o que me incentivou assim com a minha empresa foi que o Sebrae me disse, e os participantes, que o meu negócio era o melhor negócio do curso. Eu acho que tinha umas 30 pessoas lá, Então eu já havia uma certa experiência e facilitou isso para mim.
E são 10 anos de atuação de maneira diferenciada, um trabalho de logística e riscos bem diferenciado, né? Além da corretagem do seguro. Então já vamos largar com uma perguntinha para o nosso amigo. Bora, vamos perguntar, vamos lá. Esses cursos ainda de fomento, porque tinha lá gente para fazer de cabeleireiro, até eu que já tinha experiência no meu ramo, que ficou fácil levar consolidado isso e ganhar o agrado. Mas ainda temos esses cursos para leigos, completamente, eu tenho vontade de ser coisas bem diversificadas, de simples a complexas. Como é que está isso aí hoje dentro do Sebrae? Olha, eu preciso dar um contexto, Adriano, se você me permitir, Edson, né? Porque não há como não se apaixonar pelo Sebrae e por aquilo que ele realiza. Eu confesso a você que após visitar 27 estados em 3 anos, sou o único presidente nacional do Sebrae que foi e alcançou todos os territórios. Visitei todo o contexto do protagonismo daquilo que nós entregamos para a sociedade brasileira e também com muita alegria, sem soberba, mas com um coração muito alegre de ter recebido recentemente a notícia do que representa o Sebrae hoje como expressão do povo brasileiro. Veja, quando entrei no Sebrae, nós éramos a 20ª marca, Edson, de maior credibilidade do povo brasileiro. E com aferimento de contexto de mercado. Naquela época, se nós estivéssemos na Bolsa de Valores, nós aferíamos um valor de aproximadamente 7 bilhões e 900 milhões há 3 anos atrás. E nesse momento nós somos a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro. E se tivéssemos na Bolsa de Valores, nós perderíamos apenas para 3 bancos. O alcance nosso saltou de 7.900 para 33 bilhões e 600 milhões. Esse é o tamanho do Sebrae. Por isso que você teve uma experiência de vida na indução do espírito empreendedor natural que você construiu na sua vida, você teve essa oportunidade de conhecer naquele tempo o Sebrae. O Sebrae ele se modificou muito, ganhou uma capilaridade expressiva, fantástica, que nos permitiu, na minha gestão, nesses 3 anos, nós saltarmos de um atendimento que nós tínhamos de 20 milhões de brasileiros e brasileiras para 65 milhões do consolidado no ano passado. Triplicamos o nosso atendimento nos instrumentos que nós temos, nas portas, nos programas como Cidade Empreendedoras, que praticamente alcançamos todo o modelo republicano dos municípios no Brasil, se não diretamente, mas regionalmente. Atuando junto à gestão dos municípios. O Sebrae, ele tem, Adriano, uma natureza de uma instituição parceira. Nós somos parceiro do pequeno negócio. Nós induzimos de acordo também com aquilo que é a vocação natural dos territórios. Porque as coisas chegam não tão transformadas e precisam modificar. Triagem, né? Então, o alcance hoje do Sebrae é um alcance significativo que eu trago aqui, por exemplo, os números do ano passado. No ano passado, o Brasil consolidou 1.800.000 novos empregos. Desse total, 1.300.000 são da micro e da pequena empresa. Que empregam a massa maior mesmo e são os pequenos negócios. E trago aqui um outro número, altamente surpreendente. Só no ano passado, 5.100.000 novas micro e pequenas empresas e MEI. Grande maioria MEI. Mais que o dobro dos empregos formais. O que isso revela como atividade? Nós somos uma entidade que fez ano passado 53 anos apenas. Se nós trabalharmos um modelo histórico que já alcançamos de 525 anos, somos uma entidade jovem, está em construção, mas que tem essa capilaridade extraordinária. Por que, Edson, que o Sebrae tem essa credibilidade? Por quê? Porque ele é uma porta de sonhos. O Adriano traz aqui o testemunho, ele procurou o Sebrae, né? E o Sebrae permitiu que
a inteligência natural dele, a capacidade natural da vida dele pudesse sobreviver no mercado. Porque o mercado, um sistema capitalista, não foi feito para os pequenos. Ele foi feito para acumular riqueza, ele foi feito para o sistema financeiro, ele foi feito para as grandes corporações. O pequeno é um sobrevivente no mercado. E é onde o Sebrae entra como um processo protetivo. Ele qualifica a tua capacidade natural que você tem, que você aprendeu às vezes num bairro, que você aprendeu na vida, que você aprendeu no ambiente familiar e que você pode transformar aquilo em um contexto de renda, de empreender. Hoje, por exemplo, o Adriano e Edson, nós temos números que mostram claramente o que é a cultura e o espírito do povo brasileiro. Até eu diria que na nossa época, o sonho nosso era o emprego. Era um emprego. Hoje não é mais. 60% do povo brasileiro não quer o emprego, quer empreender. Mas eu quero complementar agora esse adendo, justamente puxando 2 pontos importantes. Eu perguntei para o meu irmão ali se ele sabe o que é o Sebrae, antes de vocês chegarem. Ele disse que não conhecia. Ele falou, eu acho que eu já vi. Então, como o nosso público ele tem desde do adolescente que está pensando em entrar na graduação até o profissional que tem 45, 50 anos, que já é o sênior, explica para o pessoal de uma forma bem simples o que é o Sebrae, porque talvez o pessoal mas o que é o Sebrae? O que o Sebrae faz? Até porque dentro da engenharia a gente não tem muito esse estímulo, igual, por exemplo, no direito. O advogado, naturalmente, quando ele se forma na graduação, ele tem o princípio de abrir o seu próprio escritório. O engenheiro não, o engenheiro ainda tem essa política de eu vou procurar um emprego. Então, o que o Sebrae, primeiro, o que é o Sebrae e o que o Sebrae poderia fazer para os engenheiros que estão pensando em empreender? Bom, é importante aqui ressaltar que o Sebrae tem uma trajetória histórica contextualizada da luta dos pequenos, o que hoje representam 95% das empresas no Brasil estão nesse sistema, do super simples, de pequenas empresas ao MEI. Portanto, nós temos uma capilaridade gigante, mas ao mesmo tempo somos apenas, na somatória, 30% do PIB. O Sebrae nasceu com uma expressão de induzir essa pequena economia, que hoje é uma força extraordinária. Quando você abre a porta da tua casa de manhã cedo, você vê brasileiros e brasileiras, homens e mulheres saindo, não para ir dentro de um chão de fábrica, para induzir ali o modelo que modificou, de certa forma, o mundo do ponto de vista do contexto da economia, que trouxe o modelo fordiano para ir para uma fábrica. Hoje o que a gente vê são lojinhas abrindo, são mercadinhos, são atividades como a tua que você realiza na área da engenharia. A própria advocacia é uma advocacia que estabelece o empreendedorismo individual. Eu tenho essa origem como advogado. Então, esta realidade e a capilaridade dessa economia complexa, plural, pulverizada em todos os setores da vida do nosso povo. O Sebrae, o que fez o Sebrae surgir? Foi primeiro a percepção deste mundo. Olha, tem gente que não vai ter fábrica para empregar todo mundo naquele modelo fordiano. Isso há 50 anos atrás. O que nós precisamos? Nós precisamos preparar para que esse público que induz a sua economia, que ele se formalize, que ele tenha uma tutela do Estado para estar formalizado e legal e para que ele possa vencer as dificuldades de um mercado que não foi feito para ele, um ambiente que não foi feito para ele. Então o Sebrae pega o Adriano e abraça o Adriano. O Sebrae, ele percebe que tem uma pessoa que faz uma pipoca maravilhosa, mas ele não sabe vender a pipoca, ele não conhece o mercado. Ele não deixa o carrinho da pipoca e vender pipoca na porta de um cemitério, por exemplo. Por quê? Porque ali ele só vai vender no Dia das Almas. Então ele pega e leva aquele carrinho de pipoca para um ambiente que possa dar para ele condições de ele vender a pipoca. Até a formação de preço, nós aprendíamos. De qualificar, embalar. Que é a parte mais difícil. Exatamente. De dar condições para aquele negócio poder transformar
a vida da pessoa, da longevidade, né? E eu não posso deixar, Adriano e Edson, de falar do que foi o visionário presidente Lula no seu primeiro mandato. O Lula percebeu isso como um operário submetido 18 anos no modelo de trabalho assalariado numa fábrica insalubre, metalúrgica, e que ele, no primeiro mandato, ele criou o Super Simples. Ele disse, espera aí, essa pequena economia nós temos que protegê-la. Então criou regras específicas. Depois criou, 2 anos depois, a lei do MEI. E é por isso que ele me deu essa tarefa de estar lá no Sebrae. Porque ele me disse assim, Décio, essa é a obra mais importante do Brasil, que é uma obra humana que modifica a vida das pessoas. E aí eu vou dar aqui alguns números significativos. Você sabe, Adriano, que quando o presidente Lula inicia o seu terceiro mandato, de forma cruel, triste, o Brasil se encontrou de novo no mapa da fome, com 50 milhões de brasileiros e brasileiras excluídos. O que o Sebrae produziu nisso? A inclusão. Esses 5 milhões e 100 que eu dei do número do ano passado, 98% daqueles que são MEI saíram do cadastro único, do Bolsa Família, do mapa da fome. O que prova também a resiliência do povo brasileiro, que nunca desistiu, que acordam de manhã e enfrentam as dificuldades da vida, mas não desistem. O presidente Lula, portanto, trouxe um novo ambiente para a gente poder perceber o gigantismo que é essa base econômica brasileira do empreendedorismo. Ele traz novas políticas. Ele traz aquilo que se chama o Estado Social. Mesmo no modelo capitalista, nós podemos dizer assim, é tranquilo nós resolver o problema da fome, da empregabilidade. Imagine em 3 anos os alcances que o Brasil passou a ter. Em 2022, quando recebemos o governo, nós nos encontrávamos com quase 15% na taxa de desemprego. Estávamos no mapa da fome. Estávamos com um processo de inflação gigante. Sabe o que aconteceu no ano passado? Saímos do mapa da fome. Comemoramos no final do ano o pleno emprego, uma taxa que desceu de quase 15% para 5,2%, o que é aquilo que se traz como conceito de pleno emprego. Tivemos deflação nesse período. Então é um processo fantástico, né, de construção e de percepção do tamanho que somos o Brasil. Que, aliás, o Edson e Adriano, nós temos que mudar a nossa cabecinha. Nós temos que parar de pensar que nós somos um paizinho de terceiro mundo, que nós somos um paizinho que tem que ficar refém o tempo todo da grande economia que são os americanos. Na nossa cabeça age assim, inclusive a nossa elite fica pensando que nós somos pequenos. Nós não somos pequenos. O Adriano, eu tive agora recentemente numa missão do Sebrae em Washington. Eu fiquei apavorado com o que eu vi no entorno da Casa Branca. A pobreza, a miséria, o flagelo, os moradores de rua, o desespero. A Cracolândia de São Paulo é pequenininha perto do que meus olhos puderam ver, ao redor do símbolo da Casa Branca, do maior PIB do mundo. E a gente... Esse conceito não serve para nós. Nós somos um país que construímos uma cultura de inclusão natural, de um território de paz, de amor, e por isso nós temos que mudar nossas cabeças. Agora, o Edson, desculpe aqui o entusiasmo, mas agora nós estamos vivendo 3 conceitos que não têm mais volta. 3. Sustentabilidade, inovação e economia globalizada. Sustentabilidade. Só o Brasil tem 6 biomas. Só o Brasil tem a Amazônia. Ninguém pode começar nada no mundo numa economia que não esteja dentro desse conceito da sustentabilidade. O outro conceito que é fundamental é o conceito de inovação e de tecnologia.
Quem é que tem mais criatividade que o povo brasileiro? Queria convidar vocês para ir num evento que eu já fui pela segunda vez e vou pela terceira nesse período do Sebrae, chamado Neon Nordeste. Você imaginar 20 mil jovens do tipo do teu irmão, que está aqui nos acompanhando, que chegam num evento desse mostrando aquilo que construíram, e eu a perguntar, olha, como é que tu fez isso aí? Como? Eu sou empreendedor. Ele dizendo para mim, mas que idade tu tem? Sou um adulto de 21 anos. Eu sou um empresário, eu já estou com 27. Quem é você? Eu disse, eu sou presidente do Sebrae. Então, veja, só o Brasil tem essa criatividade. Aí nós pegamos o outro conceito, que é sustentabilidade, inovação e globalização. Qualquer um em qualquer periferia do Brasil está comprando do outro lado do mundo, não é verdade? É um processo histórico, né, que está acontecendo. Qual é o país que oferece paz, tranquilidade, segurança para uma economia globalizada? Eu quero saber se a engenharia, o teu podcast, quer se instalar lá na faixa de Gaza, ou na Ucrânia, Não, obrigado. ou nos Estados Unidos, que está toda hora aí ameaçando em guerra com todo mundo. Aqui, né? O Brasil tem, portanto, um ambiente seguro, tanto que o presidente Lula, nesse período, consolidou a abertura de 500 novos mercados para o Brasil. Tanto que nesse período que nós aqui estamos dialogando, nós alcançamos a realização de 93, não é milhões de negócios que realizamos numa economia internacionalizada nesse período. E estávamos bloqueados, desacreditados pelo desgoverno anterior. Então esse é o Brasil que tem que mudar a sua A cabeça. própria visão, acho, do comércio exterior também era uma visão menor, né, dentro desse processo histórico que a gente está vivendo aí, porque muitos mitos com a dificuldade de se trabalhar essa questão do comércio exterior, que hoje já estão muito mais simplificados, como tu falou, né, pela acessibilidade que a população periférica, ou qualquer tipo né, do perfil que seja o cidadão, importa, né? Com E certeza. daqui a pouco também tem essa mesma facilidade para exportar também. Com certeza, com certeza. Não, mas nós já estamos. Sim. A pequena economia está incluída, né? Você sabe, conhece a Apex, né? Que é a Agência do Fomento da Economia Internacional. Ela, na verdade, ela saiu de dentro do Sebrae, 20 anos atrás. Era uma Não sabia. É uma filha nossa. Era uma política do Sebrae, ela saiu junto com o Ministério da Indústria e Comércio, só que ela se aliou aos grandes. Ela só cuidava dos grandes. No governo do presidente Lula, a Apex vem em abraços pequenos novamente, como se fosse o filho bom, pródigo, que voltou para casa e nos abraçou. E nós estamos com uma pauta de indução da pequena economia em Vocês trabalham em sincronia com a Apex hoje. com a Apex, de braços dados. Todas as missões internacionais que a Apex realiza, nós estamos levando a nossa pequena economia. Inclusive, quero convidá-los. Vocês são pertencentes ao mundo para internacionalizar. Tem um outro aspecto que eu queria colocar aqui para vocês rapidamente, sobre a sustentabilidade, viu, Edson e Adriano? A sustentabilidade, ela, no Brasil, é algo que não existe no mundo. Não é só pela Amazônia, pelos 6 biomas, é pelo consumo da energia limpa. Eu participei da COP30, que se realizou pela primeira vez no Brasil, em Belém do Pará, para mostrar ao mundo o que é a Amazônia. E na COP30, eles tiraram aquilo que são os desafios e os compromissos para o futuro. O mundo precisa chegar em 2050 com um consumo no mínimo de 53% de energia limpa. Em 2050. Sabe qual é o consumo de energia limpa no Brasil? Eu sei. A nossa energia que nós estamos usando aqui, 87% dela já é limpa. Ou seja, já superou a meta. Nós não somos os agressivos do planeta. Nós somos o pulmão. Quando a gente fala do agronegócio, né, porque o agronegócio tem a pequena propriedade, a agricultura familiar, a agro não é só coisa dos poderosos, é um conjunto de fatores. Somos nós que praticamente estamos alimentando o mundo. Olha o que é o Brasil.
né? Quando vieram aí as ameaças das taxações contra o Brasil, né? Pela voz cruel que nós não conseguimos entender desse presidente dos Estados Unidos, muita gente no Brasil se assustou. Nós não. Nós não. Quais são os efeitos das taxações? Prejudicaram mais eles, inclusive no consumo de café, no consumo de carne, né? Tiveram que... né? Porque o Brasil é um celeiro gigante e extraordinário de um modelo econômico sustentável, que dá garantias para a gente estabelecer acordos e negócios sem nos preocupar. Não somos nunca uma nação que chega num país menor do que o nosso, mesmo aqui no nosso continente americano, né? E agredimos, né? Fizemos imposições, né? Nós respeitamos a autonomia dos estados, né? Então eu quero aqui dizer para vocês que essa mentalidade que precisa ser corrigida é o que falta para nós enxergar a nossa própria grandeza. Você até comentar em relação a isso, quando eu atuei como gerente de projetos no Instituto Senai de Inovação, eu, em Joinville, né, então eu ia muito dar uma carona pro pessoal, eu sempre tive o hábito de dar carona. E às vezes o pessoal, mas o Brasil não investe em inovação, não investe. Eu falei, cara, eu estou gerenciando com mais de 8 milhões de reais em contrato que vem do governo federal, como é que no Brasil não investe em inovação? Mas, cara, tá vindo do governo federal, tá vindo do Sebrae Nacional, tá vindo do Instituto Senai, do Senai Nacional, tá vindo... É dinheiro do governo também que está injetado. E nessa área, Edson, é fundo perdido. Perdido, exatamente, fundo perdido. FINEP, são... Complementa para o pessoal, o que é o fundo perdido? Fundo perdido é um dinheiro que está ali disponível, que ele pega, investe no seu negócio e não precisa pagar, precisa devolver. É um facilitador. É um recurso que ajuda ele a fomentar a economia e com isso, naturalmente, o Estado ganha, todos ganhamos. Exato. Né? E eu defendia muito isso. E olha assim, ó, e veja bem o momento também, Edson, que esses acontecimentos, né, nos permite, assim, com muita clareza, não ter qualquer pessimismo com o Brasil. Eu fiquei, Adriano, 12 anos no Congresso Nacional como deputado federal. Eu vivi 4 vezes a derrota das tentativas de uma reforma tributária. Nós conseguimos fazer essa reforma tributária. Os ganhos já estão sendo gigantes. Simplificação, redução de leis absurdas que nós convivíamos, facilidade. Tanto que, por que 5 milhões se formalizaram num período de 1 ano? Porque a reforma tributária trouxe esse ambiente, mas trouxe algo impactante que começou já esse mês de janeiro, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. 80% da população brasileira, a renda formal dela está nessa faixa. É de 5 mil reais. Com a isenção do imposto de renda, Adriano, nós vamos ter para esse público uma renda a mais no período de 1 ano. É um 14º salário. Um 14º salário. 14º salário. Né? Seja para quem é trabalhador formal ou para quem é empreendedor. Né? Então, são processos que trazem justiça tributária, porque é só os trabalhadores pagam imposto efetivamente no Brasil. E agora nós começamos a ter um reflexo ao contrário. Isenção para os que trabalham com justiça tributária e já começamos a taxar e cobrar as grandes fortunas, os ricos, aqueles que têm uma renda superior. Então isso vai impactar naturalmente no contexto da indução econômica. Tem um outro aspecto que eu falo aqui com muita paixão. Quando cheguei no Sebrae, nós tínhamos uma carteira de crédito de R$1 bilhão por ano. Nós fechamos o ano passado com 12 bilhões de reais, 12 vezes mais. E esse ano queremos chegar a 30 bilhões. O que isso significa? Estou falando da pequena economia. Isso significa uma mudança no comportamento econômico que reflete nos números dos empregos formais, de sair do mapa da fome. Por quê? Porque 2/3 da economia no Brasil é crédito. Se nós fechar o Brasil hoje para balanço, vamos dar uma paradinha, vamos ver, segura tudo aí. Nós ficamos 1/3 do nosso tamanho. 2/3 é crédito. É o crédito, tu compra o carro financiado, a casa, o teu estoque,
o teu custeio, às vezes, as tuas Até dificuldades. porque a renda não é uma renda elevada também, né? Exatamente. Acaba o crédito sendo Exatamente. a solução. Só que tem um outro elemento, 88% das micro e pequenas empresas não tinham acesso ao crédito. Por quê? Porque não tem garantia. Você sabe que para chegar num banco, É um banco privado. você já sabe que se você não tiver uma garantia, um aval, o Brasil não tem cultura de aval. Se tu for pedir um aval para um irmão teu, ele vai dizer assim, não, eu te dou, mano, a minha camisa, mas o aval vai me dar o divórcio. É que em economia também, Mais ou menos por aí. Não é isso? é que em economia eu vejo que confiança é tudo. Exatamente. Né? E eu acho que o Brasil lá no passado teve algumas histórias de grandes problemas, grandes escândalos financeiros, grandes... Como, inclusive, Como agora, né? não, já foi mais, ainda existe, né? Eu acho que um pouco de... Não, veja, nesse contexto, o governo do presidente Lula criou o Acredita, que é esse programa de crédito, né? O que é esse crédito? É bom dizer isso para os nossos empreendedores que estão nos acompanhando. Esse crédito, você chega, pede o Acredita no sistema financeiro, geralmente no nosso caso estão nas cooperativas de crédito, nos bancos públicos, temos alguns bancos privados já agindo, trabalhando conosco, e você não tem a preocupação de ter o avalista. Eu, Sebrae, somos avalistas. É avalista. O Sebrae, ele é o avalista? Ele garante, se você não pagar para o banco, nós estamos pagando para o banco. Sabe qual é a inadimplência dos pequenos? Mínima. São muito poucos casos. E esse crédito ainda, quando você pergunta porque quem é o Sebrae, né, que teu irmão precisa saber quem é o Sebrae, que está com 21 anos, né, o Sebrae, ele ainda te dá aquilo que se chama de um crédito assistido. Ele pega na tua mãozinha, te leva no banco, pode pegar o dinheiro. Você vai crescer, ter segurança, você não vai ter problema se você pegar esse dinheiro. E também auxilia na gestão desse... Auxilia no crédito, no investimento, no modelo, né? E dá para ele a garantia de que, não, você vai crescer, fazer escala com esse dinheiro. E a cultura do crédito nós precisamos ter, porque o crédito, na verdade, o que é? Antecipa o sonho. Tu imagine a gente que começou na vida... se a gente não tivesse crédito para comprar a casinha e o carrinho, nós ia guardar o dinheirinho e levar 20 anos. Então ele antecipa a qualidade de vida, o sonho. Meu pai dizia que o homem rico não é o homem que tem dinheiro, é o homem que tem crédito. É isso aí. Então isso aí que é importante que tu possa... E no sistema como o nosso, trazer confiança para as transações, né? Nesse sistema global do capitalismo, né, é impossível você não imaginar acessar o crédito. Você imaginar que a micro e pequena empresa são 95% dos CNPJs brasileiros e 85% delas não tinham acesso ao crédito, né? Então nós abrimos o sistema financeiro, né, para a pequena economia. E essa realidade está dando esse resultado. E eu vejo que todo mundo acha que o pequeno é o pequeno agricultor, é o pequeno comerciante. Mas eu tenho experiências no Rio Grande do Sul, né, que é a minha origem. Nós temos uma cidade chamada Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é riquíssima. Ela tem pequenas indústrias. Tu anda numa quadra, né, tem bastante setores industriais lá. Dentro de um galpão, sim, funciona uma indústria que produz para General Motors. Exatamente. Que produz para... Aqui, ó, não é só a visão do pequeno... Você sabe que eu fui vereador em Blumenau, fui prefeito 2 vezes. Eu era um militante ligado ao movimento sindical que vivia na porta da fábrica. 4h30 da manhã eu estava com o megafone na porta da fábrica. Eu era advogado e, como advogado dos sindicatos, eu era um dirigente sindical porque eu sempre tive essa natureza da militância e de causa e de lado. Você se encontrava com uma grande grife que está ali em Blumenau, da indústria têxtil, que era o maior parque fabril da indústria têxtil na América Latina. Sim. E você se deparava, às vezes, com um fluxo de 10 mil trabalhadores só numa fábrica, 5 mil na outra. Gigante. Hoje não tem mais isso. Sabe onde é que está essa modalidade da força de trabalho?
está em mulheres, homens empreendedoras, a grande maioria mulheres costureiras com a sua maquininha em casa, são pequenas economias e que estão entregando a produção. Então, é preciso nós entendermos também que o modelo da indústria, em grande parte, ele está numa verdadeira revolução. Aquele modelo freudiano da fábrica, ele está sendo, em várias cadeias produtivas, sendo substituído pela entrega da produção. Isso, alguns dizem, é precarização. Não, não é precarização. O Sebrae me ensinou que isso é empreendedorismo e é uma libertação também de um modelo, de certa forma, atrasado. Tinha um preconceito também, como toda a sociedade tem, de que o pequeno trabalhador, o empreendedor, ele é uma pejotização, uma precarização. Ou ele seria menos nobre, do que o trabalhador seletivo. Ele tem a liberdade. Exatamente. Ele tem a liberdade de dizer assim, olha, eu não preciso ir lá bater o ponto, eu não preciso ter o horário, eu não tenho que ter escala de trabalho, eu entrego a produção. E nessa entrega da produção, inclusive, o que se verifica, mesmo na indústria da transformação, é o crescimento maior do que o modelo do trabalho assalariado e capital. Eu não quero dizer que nós temos que acabar com o modelo do trabalho, mas é uma transformação natural, que a economia está tendo em todo o território, com muito mais intensidade aqui no Brasil. E o Sebrae evita a precarização. Com certeza. Por quê? Porque nós temos, inclusive, ali um grande desafio, que é romper a cultura de quem se formaliza vai pagar imposto. Não. Quem se formaliza, isso são pesquisas e diagnóstico que nós temos de profundidade de acompanhamento da renda do povo brasileiro, dos empreendedores. Quem se formaliza alcança crescimento na sua renda em até 25% no mínimo. E, além disso, passa a ter uma proteção. Tem tempo de aposentadoria, tem ali os problemas de saúde. Até para prestar serviço, tendo uma nota fiscal para emitir, um CNPJ. Ele se inclui no mercado, ele está no mercado, porque você, por exemplo, na tua área de atuação, você não pode comprar um serviço sem ter uma nota, sem as coisas não estarem legalizadas. Eu sou síndico de um prédio ainda, então ali eu vejo os trabalhadores, os eletricistas e tal, sem chance completa se ele não tiver um CNPJ ou uma nota fiscal, porque contabilmente eu tenho que prestar contas dentro de pagar imposto, tudo certo. Não, o mercado formal, ele é muito mais forte do que o informal, né? A lei da dignidade, eu acho, para a pessoa. Com certeza. Da inclusão, A inclusão, senso de pertencimento também. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, vamos mudar um pouco agora o contexto da conversa. Eu gostaria de saber o seguinte: como que eu faço para chegar a ser o presidente do Sebrae? Eu quero saber a pergunta que o pessoal... porque geralmente é a pergunta que eu fiz para um diretor numa empresa quando eu estava nas Multiartes aqui em Itajaí trabalhando. E eu cheguei para o diretor quando eu terminei a graduação e eu perguntei para ele: cara, como é que eu faço para ser um diretor de uma empresa? E ele me deu algumas dicas. E eu sei que com toda a tua trajetória, com toda a sua história, não foi da noite para o dia, tem toda uma construção. O primeiro ponto que eu já percebi é ter uma boa comunicação. Então eu vejo que você tem uma ótima comunicação. E agora vamos trazer para essa galera que está em casa, porque o pessoal também quer saber, cara, mas eu quero crescer, né? Nem todo mundo está pronto e preparado para empreender. E tem muita gente que é um intraempreendedor. Então, o que eu faço? O que tu fez para conseguindo espaço, para conseguindo respeito, para as portas se abrindo? Porque até quando a gente começa a se expor, muitas portas se fecham pela inveja e pelo medo dos outros. E aí você tem que saber lidar com isso. Enfim, tá? O que tu fez para... O que tu daí de dica? Bom, eu vou começar aqui fazendo uma brincadeira, viu, Edson, com a sua pergunta. Porque eu recebi o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, num momento lá do Sebrae, e ele tomou a palavra e começou a sua narrativa falando para os nossos colaboradores, as pessoas que são consultores, são técnicos do Sebrae. Ele olhou para mim e disse: Décio, eu acabei de sair do gabinete do presidente da República. Estava lá despachando com ele, aquele jeito todo protocolar do Geraldo. E ele disse assim, eu disse para o presidente: presidente, eu vou agora ao Sebrae, vou estar lá com o presidente Décio Lima, e é uma atividade muito importante, até porque, presidente, o senhor é o único brasileiro, uma
2, 3 vezes presidente do Brasil, eleito. Agora, o senhor nunca foi presidente do Sebrae. Então, eu não sei te explicar, né, os caminhos que a vida às vezes nos reserva. O Sebrae não é um espaço de disputa, é um espaço de causa. Né? Eu cheguei lá pela causa que eu pertenço, para cumprir uma missão, uma tarefa. Eu nunca imaginei ser presidente do Sebrae. Aliás, eu nunca imaginei ser vereador, né, em Blumenau, prefeito 2 vezes, 3 vezes deputado federal, né? A vida me proporcionou essas condições, mas eu quero te dizer mais ainda sobre isso tudo, inclusive ser presidente do Sebrae. Nada disso é importante. O importante é a gente ter causa. O importante é a gente, quando você diz que eu falo, o importante é que a minha fala toque os corações, motive as pessoas, traga as pessoas para a construção do mundo melhor, do mundo mais justo, solidário. Eu sou pertencente a uma causa, eu não sou pertencente a uma carreira. Eu não estou num sistema para fazer com que ele seja, digamos, o dogma das coisas. Eu sou uma pessoa que contraria o capitalismo. Eu sonho que um dia a humanidade vai viver um outro sistema. Porque o capitalismo se permite, nesse momento que nós estamos conversando, conviver com 750 milhões de pessoas passando fome. É o sistema que faz isso. Então, a minha causa é um mundo que isso não exista mais. E aí eu sei que nós temos que dar um salto de qualidade do ponto de vista da existência humana. Então, se eu estou no Sebrae é porque eu sou um sonhador permanente de um mundo mais justo, mais fraterno, solidário. Não é pelas coisas da vida, porque todos nós, o Edson, o Adriano, e eu digo como é bela a vida, mas nós somos efêmeros. A vida não é finita, né? Então, o que ocupamos aqui, nós temos que ter sempre o olhar dessa grandeza de poder melhorar a vida das pessoas. E por isso eu estou no Sebrae. Mas, pessoal, vocês estão em casa? Ó, eu sempre digo para o pessoal que está em casa que o Engenharia Podcast é muito parecido com o livro Quem Pensa Enriquece. Porque no começo desse livro ele tem uma parte que ele fala que se você contar o segredo, a pessoa não vai entender como enriquecer. Enriquecer a gente não está falando só de grana para você que está em casa, para você compreender. Mas a gente está falando justamente desse propósito. E ele traz muitas mensagens subliminares e ele fala que naturalmente você vai entendendo, isso vai fazendo sentido e quando fizer sentido você vai aplicar. E o que eu quero dizer com isso para você que está em casa? Vocês pegaram a mensagem subliminar? Vocês entenderam o recado? Cara, propósito. Quando você tem um propósito, quando você tem um princípio, você segue alguma coisa... Isso é verdade. Como dizia minha avó, né? Mente vazia, oficina do diabo. É verdade. Então, quando você tem um propósito, por exemplo, aqui o nosso propósito em Engenharia Podcast é levar educação para o pessoal. Eu confesso para vocês, galera, que eu não tenho tempo nem de pensar nos boletos que eu tenho que pagar. Então, eu tô mas veja, eu quero trazer aqui uma sinergia com essa tua narrativa última, que combina com a minha. Por quê? Porque nós vivemos um modelo de sociedade que precisamos ter isso. Se nós não tivermos o encorajamento, o empoderamento, a dedicação, a disciplina, nós não vamos fazer uma construção de vida boa para nós, para que a vida, ela, a primeira coisa que nós temos que cuidar, isso não nos leva para uma individualidade burra, mas a primeira coisa que nós temos que cuidar é o patrimônio que a vida nos deu, que nós ganhamos, né? Que é o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa inclusão, né? Então, eu acho que esse mundo do empreendedorismo é uma grande construção. Eu tive agora, Adriano, me encontrei com uma artesã do barro, que faz aquelas panelas de barro, e num dado momento ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela disse, o senhor é o presidente do Sebrae, né? Eu vim aqui ver, que coisa linda que você faz. Aí ela disse assim, eu sou pós-doutora. Aí eu digo, meu Deus, mas você fez um pós-doutorado aonde? Com a minha avó. Olha que fantástico, coisa linda, né? A minha avó me ensinou isso, né? E ela é especial. Sou pós-doutora, sou uma artesã pós-doutora, porque
Eu duvido aqui quem faça uma panela mais bonita do que eu, com as minhas mãos. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos no Brasil 8.500.000 pessoas que vivem do artesanato, fazem o artesanato brasileiro. 8.500.000. A grande maioria mulheres. As mulheres. Que muitas vezes são chefes de família que sustentam a casa. Às vezes mãe solo. Mãe solo. Né, que tem que responder, né, pela criação dos seus filhos que ficaram abandonadas. Então é algo fantástico. Quando você traz esse ensinamento, é para dizer para nós que nós não podemos parar. Agora, nós podemos, isso é visível, mesmo num sistema capitalista, que não vai resolver todos os problemas, mas ele pode ser sempre melhor. Né? Nós temos já experiências que um Estado social que garanta a inclusão de todos é o caminho para melhorar o mundo que nós temos sem imaginar uma mudança no sistema. Porque eu acredito que a mudança do sistema vai depender muito de um grande processo reflexivo da humanidade que vai levar talvez séculos para que a gente possa ter essa compreensão coletiva. Perfeito. Bom, eu também quero dar meu depoimento em relação à participação do Sebrae. Bom, primeiro que eu participei, minha primeira passagem pelo Sebrae foi como agente local de inovação, lá nos segundo projeto. E aí depois eu passei pelo Empreende Mais de Santa Catarina e passei por outros projetos justamente para entender um pouco mais. Primeiro fui agente local de inovação, então eu atendi mais ou menos umas 300 empresas e depois eu fui atendido por um agente local de inovação. E realmente é muito diferente quando você vem para o lado do empreendedorismo, porque, apesar de você comentou, não bate cartão ponto, não tem horário, mas eu confesso que eu trabalho acho que umas 4 vezes mais. Na verdade, eu não trabalho. Aí entra muito nessa questão do propósito. Porque, por exemplo, meu irmão chegou aqui, eu falei, cara, ontem a gente vai sair daqui umas 8 horas da noite. Esse daqui era meia-noite. Hoje a gente está às 7 horas da manhã, a gente estava... Agora, sabe o que acontece, Edson? Uma coisa eu acho que é importante. O trabalho que se realiza no empreendedorismo, ele é um processo de empolgação, de paixão e de realização. É diferente do trabalho que se faz com a carteira assinada. É uma obrigação. Então, isso não te faz mal. Eu me divirto. Eu me divirto. Não é um trabalho que traz uma cultura escravocrata, por exemplo, né, de submissão, de determinação vertical. Não, você é dono, né, das suas condições. Se você quiser trabalhar menos, não tem problema, você vai trabalhar menos, vai ter uma renda menor, né? Então é uma forma de você também estar livre no contexto da vida, da alma, né? E aí são os propósitos da individualidade humana. Não é tão romântico quanto o pessoal pensa, porque a gente vê muito o pessoal na internet compra meu curso, aprende a empreender e arrasta para cima. Então, por isso, pessoal, aprende. Procura o Sebrae do seu estado, procura o Sebrae da sua cidade. Bom, eu tô até aqui, nesse momento, assim, muito entusiasmado, porque eu pensei que eu vinha aqui falar um pouco mais do Sebrae e eu estou aprendendo com as experiências que o Edson e o Adriano trouxeram das suas próprias vidas. É um negócio, né, que é uma troca. Eu acho que vocês são um exemplo vivo do que é essa marca que hoje é a 4ª marca de maior credibilidade do povo brasileiro, que é o Sebrae, né? Então, eu estou muito feliz, né, de poder ver aqui com vocês as ricas experiências e o contato que vocês tiveram com essa instituição que, não tenho dúvida, nós compreendemos, ela é apaixonante e importante. E como eu sempre digo, né, nada supera uma prova social. Então, como até o Adriano comentou que ia fazer a ponte para conseguir, né, trazer aqui, né, eu falei, cara, então vai lá, faz a conexão. Porque justamente eu sei o impacto que isso tem na vida do empreendedor. Porque quando a gente está empreendendo, a gente está vivendo um sonho. Eu vou abrir um podcast. E agora? O que eu faço? Como é que eu vou precificar? Que equipamentos? E então tem toda uma dinâmica, né? E aí ter esse apoio justamente de você poder pegar o teu celular e mandar mensagem para o consultor 10 horas da noite, que até esses consultores que me atenderam, eles eram assim, eles mandavam mensagem 10 horas da noite, às vezes você tinha... A equipe do Sebrae é fantástica. É fantástica, né? Olha, o Adriano, eu tive várias experiências nesses 3 anos, né? E tem uma que ela é emblemática. Dá para colecionar
Tudo. Inova Amazônia. No contrato direto. Você imaginar hoje, por exemplo, a Amazônia tem quase 30 milhões de brasileiros que vivem lá, mantém a floresta em pé e desenvolve e induz a economia. Em todas as áreas. Números positivos. Fantástico, né? Uma economia que traz resultados extraordinários. Você vai no Nordeste, né? E quem responde pelo Nordeste é a pequena economia, que é um território que sempre foi uma área de muitas dificuldades de existência do povo brasileiro. Eu cheguei numa cidade, no Rio Grande do Norte, que eu não me esqueço disso, caminhando na caravana Sebrae pelo Brasil, eu visitei dos 27 estados, e aí eu chego num determinado local, a equipe do Sebrae fazendo uma demonstração dos seus programas, e ali tinham alguns prefeitos de cidades pequenas, cidades de 8 mil, 10 mil, e fizeram uma apresentação lá de uma cidade. O prefeito mostrou a realidade. Olha, eu recebi a cidade há 5 anos atrás, eu comecei agora o 2º mandato. Minha cidade era isso. Mostrou o retrato, fiquei em lágrimas. Deve ser bem emocionante. O agreste do Nordeste, a seca, uma senhorazinha grudada numa cabrinha, tentando ali absorver uma proteína. Ele mostrou as prateleiras do mercado, dos mercadinhos, tudo vazia. As escolas, as crianças com fome, não tinha merenda escolar. Um retrato muito cruel. E daqui a pouco ele disse, agora é essa cidade que depois de 5 anos, ele mostrou a cidade. Eu disse, não é, isso aí é Suíça. A cidade toda modificada, toda, do ponto de vista inclusive do seu urbanismo. E eu perguntei o que foi isso. Ele olhou para mim e disse, eu sou do teu partido. Mas não foi o nosso partido que mudou, foi o Sebrae. O Sebrae foi para lá, viu a criatividade do povo, transformou, por exemplo, aquela criação de cabrinhas que tinha, que é muito comum no Nordeste, produziu leite, transformou o leite, fez agroindústrias pequeninas. Não só a subsistência. Dentro das próprias casas, aquilo ganhou escala. Fizeram produtos que pareciam produtos de uma boutique. É que o difícil é fazer o fácil. Né? Exato. São pequenas atitudes que mudam o mundo, né? Ganhou escala. Aqueles produtos tomaram as prateleiras de supermercados. Ele disse, eu não dou conta mais, eu preciso de gente, trazer gente. Problema bom, né? Problema bom. No agreste. Então, é isso que o Sebrae faz, né? Ele traz essa rica inteligência de uma meritocracia acadêmica muito extraordinária, né? O Sebrae tem o alcance de te responder em tudo que é a área. Impressionante, né? Como é consolidado. Né? Exatamente. Sebrae, né? Como é consolidado. Então é isso, né? E é uma entidade que muitas vezes a gente vê ela num formato estético, assim, né? Tanto que identifica a marca, muitas vezes não sabe o que é. Então eu acho que hoje a iniciativa nossa, né, Edson? Dessa também é trazer essa linguagem simplificada para que as pessoas que entenderem, né? Exatamente. Tenho certeza que vai ser muito construtivo aí. Olha, no ano passado, como eu te falei, nós já triplicamos o nosso atendimento. Né? Isso é narrativa. Eu passei a utilizar, por exemplo, 210 milhões de comunicação com o WhatsApp no acordo que eu fiz com a Meta. Então hoje eu falo assim, ô Adriano, tudo bem? Tu já formalizasse aí eu vi aqui no cadastro que escuta, vamos abrir um novo negócio, eu estou aqui com algumas oportunidades para você, eu dialogo, não é só mandar uma mensagem para ti, não. Eu provoco e converso contigo, né? Então, nós estamos entrando em tudo que esses temas para poder comunicar. Né? Por isso que eu estou aqui no teu podcast aqui, porque é importante eu estar aqui. Com certeza, Porque eu estou dialogando com um público que precisa entender que o Sebrae, se você ainda não conhece, ele está ali para modificar a sua vida. Ou seja, então era isso. Você que está assistindo em casa, engenheiro, que está começando o negócio, que está dizendo que está difícil, primeiro, dentro do CREA Santa Catarina também, eu como inspetor do CREA, tenho a obrigação de falar para vocês que tem uma parceria justamente do CREA com o Sebrae para ajudar você aí a
alavancar o seu negócio, entender como, de fato, aplicar aquilo que você aprendeu na faculdade no seu dia a dia para você ganhar dinheiro, e não somente para você aplicar ali e ficar limitado. Enfim, eu vejo que o pessoal muitas vezes se trava justamente nesse ponto de precificação, principalmente. Exato. Precificação. O pessoal sempre me pergunta, Edson, eu preciso mandar um orçamento, você me ajuda? Então eu vejo que o pessoal tem essa dificuldade, né, na engenharia, tem essa... E aí tem um ponto bem importante também. Ele tem criatividade, ele entende, ele tem domínio, mas ele não conhece o mercado. E aí eu vejo que o pessoal muitas vezes... É o que falta para, geralmente, grande parte das pessoas que desejam empreender. Com certeza. E aí o Sebrae entrega isso. E eu vejo que muita gente acredita que o Sebrae é palestra, só palestra e curso. E aí, como você sabe que eu adoro falar aqui no chat GPT, os inteligência artificial, eu pesquisei aqui, ó, o que o Sebrae entrega hoje, quais são os seus principais programas? Atendimento e consultoria, como eu falei, eu e o Adriano, a gente é fruto dessas consultorias. Empretec, que é um baita de um programa para você que está empreendendo, vale muito a pena participar. Agentes Locais de Inovação, que é um programa gratuito. Eu não sei se são 15 ou 20 encontros agora, mas na época eu fiz 20 encontros, enquanto um consultor, não chama de consultor, chama de agente local de inovação, mas ele vai te apoiar ali em determinada área, e é segmentado hoje, então tem segmentação para o rural, para a indústria, então tem a segmentação, e também tem do Senai também um programa. Tem o Sebrae Tech, que eu falei? Já. Falei, ok. Tem programas de inovação e todo o ecossistema de startup, que no qual também eu fiz parte. Hoje nós temos o Sebrae Delas, que é uma política só para mulheres, uma área só para mulheres, só de crédito, de tudo envolvendo. Tem o programa Cidade Empreendedora, que você pode procurar na sua prefeitura, onde você mora, ali as oportunidades para que você receba do Sebrae as orientações corretas e o apoio e a consultoria. Quer dizer, nós temos aí um universo de procedimentos, né, que entram dentro desse contexto da nossa natureza institucional, que é ajudar e impulsionar o espírito empreendedor. O que cabe a nós do Sebrae? Dizer, vamos, acredite, e venha para onde? Venha aqui junto comigo para você ter segurança. Venha junto com o Sebrae, né, para você desenvolver o seu negócio. Então, o espírito empreendedor, é garantir que ele tenha uma condição local de mercado, é garantir que ele tenha capacidade de gestão da sua economia, né, que naquela semana ele não pode ir no boteco tomar a meia dúzia de cerveja, que ele tem que manter uma regra autossustentável do seu modelo econômico, e é isso que o Sebrae faz, né? Organiza tudo isso para que ele possa ter longevidade, para que ele possa ter segurança e crescer e fazer escala, né? Então é isso que é a tarefa que eu recebi do presidente Lula e que eu tenho muito orgulho aqui de compartilhar com vocês. Que baita oportunidade, né? Que bom. E até para a gente chegando na reta final também do nosso podcast, aí passando quase uma hora já, fantástico, como uma conversa flui, né? Falar de empreendedorismo é algo que eu estou apaixonado de fato. E até para a gente contextualizar, vocês têm um número, ou não sei se você sabe de cabeça agora, o que mais quebra hoje uma empresa no Brasil? O próprio mercado, né? E um mercado que ele não é sensível com a pequena economia. Ele é bruto, né? Então, é a competição que a gente chama, né? Muito mais fácil eu vou dar um exemplo agora, né? Nesse novo mundo que é a inovação e a tecnologia. Por exemplo, aqueles que criam startups no Brasil estão vulneráveis das grandes big techs. Eles são engolidos. E não é só comprar a criatividade ou absorver a criatividade, eles captam a mente humana. Eles tiram as pessoas do mercado e escondem nos bunkers para fazer criatividade e eles crescerem nessa escala horrível que nós estamos acompanhando no mundo. Na posse do Trump, tinham 6 seres humanos que estavam lá, que eles juntos, quase o tamanho do próprio PIB americano. Tinham 2 lá que maior que a França e a Inglaterra, donos de Big Tech. Então, primeiro, eu estou dando um exemplo de mercado. O mercado é voraz em tudo. Então, proteger a economia dos pequenos, né? Porque o pequeno também não... ninguém quer ser engolido por ninguém. Ninguém quer ser garfado, né, num dito popular, por ninguém. A gente precisa garantir, portanto, a sobrevivência do pequeno nesse mercado, né? E isso é importante.
O outro aspecto é que a grande maioria que induz uma criatividade extraordinária não tem compreensão do mercado, não sabe como agir. Poxa, eu faço um doce maravilhoso, mas onde é que eu vou vender? Né? Para transformar isso em renda. É onde o Sebrae entra. Olha, vamos vender em tal lugar. Vamos dizer onde tu não deve ir. Né? Exatamente. E era Eu digo a porta do cemitério. Onde tu não deve ir, já facilita bastante. E eu acho também a cultura do fomento dessa. Eu acho que é um processo bem coletivo. Exatamente. Né? Porque eu vejo assim, a questão até do desconto, em alguns serviços, algumas coisas, eu particularmente, na minha experiência, eu evito quando são com despesas menores, porque eu sei que aquela diferença do dinheiro ali naquele momento vai ser o impulso para que aquela pessoa esteja amanhã de novo, que ele dê seguimento. Exatamente. E se outras pessoas pensarem como eu também, isso se distribui. Então, eu acho que o Brasil é um país jovem em várias análises assim que já são conceituadas em outros lugares, né? Mas eu acho que é o caminho que a gente vai ver e eu acho que realmente os pequenos, ficando empoderados assim, eles conseguem desenvolver. E quem também pode facilitar, né? Não digo facilitar demais, né? Mas que possa estar consumindo, que possa estar enxergando essa pessoa para que ela permaneça dentro daquele estado que ela está ali de evolução dentro do negócio dela. É importante também que quem consome essas coisas entenda como ele colabora, né? Cada pão que compra, cada artesanato que compra ali é o dia de alimentação da família. Quer ver o negócio? Nós temos um conceito que é algo extraordinário aqui em Santa Catarina, que é o sistema cooperativista. São as cooperativas. E é histórico, né? E é histórico. Isso deu o quê? Deu condições de sobrevivência dos pequenos. É o pequeno produtor. Né? Então, o modelo cooperativista, outro exemplo de cooperativismo extraordinário que eu tive a honra, como prefeito de Blumenau, de criar, que é a política de crédito. Eu criei, naquela oportunidade, há 25 anos atrás, uma cooperativa de crédito chamado Blue Sol, que era um banco, né, que atendia os pequenos, e esse modelo cooperativista hoje é o que mais entrega, inclusive, a nossa carteira de crédito, que é o Sicoob, né, que são as cooperativas aí de crédito que atendem a pequena economia no Brasil. E é um modelo que resistiu à voracidade do sistema financeiro, né? Então, dentro de uma concepção que é muito lógica, quanto mais abelha, mais mel. É isso, né? Os pequenos, quando se agrupam, quando se reúnem, quando se aglutinam, né, eles ganham uma musculatura maior para enfrentarem as dificuldades do mercado. É isso. Perfeito. E para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar o que o pessoal está falando realmente, o que está acontecendo no mercado, que é justamente a aplicação da inteligência artificial. Você acredita que a IA veio para ajudar também o micro e pequeno empresário ou ele vai mais atrapalhar? Porque tem o mercado das Big Techs, que é desenvolvimento do software, e nós temos a aplicação das ferramentas. Olha, Edson, nós estamos vivendo uma revolução permanente. Aquilo que há pouco tempo, poucas horas, era novo, de repente agora já ficou velho. É uma revolução que nós não sabemos ainda o alcance que ela vai chegar na vida da humanidade. Agora, eu penso que é uma revolução boa, porque ela traz qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, ela traz algumas preocupações. Uma delas é a concentração da riqueza. Nós tínhamos, antes do sistema das fábricas, da indústria, um valor que chamava-se terra. O dono da terra, que era o senhor feudal, era aquele que determinava tudo no mundo. As pessoas viviam aonde? O Adriano vivia, não, eu vivo naquele feudo. Depois passamos para um modelo fordiano da indústria, da fábrica, passamos pela robotização e agora estamos nesse mundo fantástico da inovação e da tecnologia. Só que quem é que está mandando no mundo? Não é mais a terra que tem valor, não é mais a fábrica, é aquilo que nós temos nas nossas mãos, que é um celular, e ali naquele celular dominam nós as Big Techs, um neolatifúndio. Ali está uma plataforma que inclusive deixou refém o sistema financeiro. Hoje, banco, sem estar numa plataforma de inteligência artificial, ele não sobrevive. O sistema financeiro está refém deles.
né? Os bancos podem, inclusive, ser atacados pelos donos das Big Techs. Então, veja que coisa preocupante que o mundo está vivendo, né? E por isso, nós temos que entender o que isso significa. Qualidade de vida, não tenho dúvidas. Nós passamos a ter uma vida com mais qualidade, com mais inclusão, com um aprendizado mais veloz, né? Longevidade, que está aí em função da presença da inteligência artificial, né? A gente está vendo aí, a gente não sabe, daqui a pouco você não vai ter, Adriano, a possibilidade, principalmente no nosso caso, de botar um chipzinho e trancar o envelhecimento, né? Nós não podemos dizer nem sim nem não, mas isso é possível, né? Por tudo isso que nós estamos vendo. Então são os cuidados. Ela tem, como a humanidade não é algo perfeito, ela tem as suas imperfeições, as suas preocupações, as suas crueldades. Ela deu voz muito poderosa para a mentira, para a enganação, para os tal dos fake news, né, que inclusive tiram processos cognitivos do ser humano, de achar que a Terra é plana. Isso é uma falta de cognição, né? Produzido pelo quê? Pela inteligência artificial, né? De achar coisas assim absurdas que a gente viu, inclusive, né, na declaração de pessoas, né, inimaginável, né? De botar numa consciência religiosa, evangélica, que vive com a Bíblia na mão e a pose de uma arminha. Isso foi produto, né, da inteligência artificial. Então, eu trouxe também ambientes de covardia, né, porque o ódio que se estabelece nesse universo aí de ataques, se fosse pessoalmente, nós não faríamos. Teria coragem, né? Então tem aí os problemas que nós vamos ter que enfrentar. Mas como eu sou um otimista, eu digo que isso tudo é para o bem e para nós nos melhorar como seres humanos e construir um mundo melhor. É o perfeito. Inclusive, falando de notícias falsas e algo nesse sentido, teve essa história recente do Brad Pitt no Rio Grande do Sul e tudo mais, né? Coitado dos caras. O Adriano até viu. Na verdade, o Brad Pitt não estava lá. O Brad Pitt estava comigo aqui em Balneário e passou ano novo comigo em Florianópolis. E olha, eu sou testemunho. Eu vi vocês dois naquele dia de sol ali, vocês pousando, fazendo pose ali. Eu fiz um vídeo perfeito, eu vi ele conversando lá em Florianópolis, eu passei na virada do ano lá, e aí ele falando em inglês, daí eu coloquei a tradução, ficou um negócio que eu olhei assim e falei... Parecia, não parecia? Parecia. Não, ficou bem real, bem real. Bom, Décio, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu sei que, galera, depois vocês me ajudem fazendo um pix para pagar a hora do Décio, porque não é barato. Não. Eu é que agradeço aqui pela oportunidade, né? Tu imagina, né? Se eu estivesse numa dessas grandes emissoras, o que eles não iam cobrar, né? Mas fomente o nosso programa também, coisa boa, com certeza, né? A tua generosidade de vir hoje conversar conosco. Mas é uma honra, tá, Adriano? Eu fiquei muito feliz com o teu convite, né? Isso aí, de poder aqui dialogar com o Edson, contigo, conhecer esse lugar aqui, que eu tenho certeza, muita energia boa. Com certeza. Né? E que a gente possa ter outras oportunidades. Então, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço. Bom, Adriano, eu sempre peço para os convidados no final deixar uma mensagem. Então, pessoal, depois que os convidados dêem suas mensagens, eu não falo mais nada, porque as estrelas são os nossos convidados, né? Então, eu quero pedir primeiro para o Adriano, deixa uma mensagem para o pessoal, olhando para aquela câmera lá, e aí depois eu já mudo para o Décio, nessa câmera aqui, depois para o Décio falar, enfim, encerrou o programa, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse programa do começo ao final. Já se inscrevam nesse canal, justamente para fomentar a educação empreendedora, levar conhecimento para todo o Brasil e para mais de 180 países onde a gente está. Então, se você está no Brasil, se você está fora do Brasil, não sei onde você está vendo, escreve também o nome do país que você está vendo aí para a gente saber onde está chegando essa informação. Então, forte abraço e a palavra agora está com o Adriano. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo também, agradecer ao Décio, agradecer ao Edson também por a gente ter conseguido fazer essa jornada aí com o Décio Lima, que foi meu colega no Colégio Salesiano, né? Os mesmos padres que cuidaram da minha educação, cuidaram da educação dele também, nos aproximou e isso nos tornou amigos, e hoje ele aceitou o nosso convite aqui, e que nós devemos trazer sempre
o que é melhor para todo mundo de uma maneira independente, né? O programa que nós estamos fazendo hoje aqui, ele é desapegado de questões políticas, questões partidárias. Nós trouxemos uma autoridade dentro de um processo que nós também somos nós também necessitamos do fomento para que o nosso programa tenha longevidade, que ele tenha... Então a gente tem essa liberdade de trazer o que tem de melhor, independente do lado que esteja, né? Nós queremos trazer todas as pessoas que possam colaborar hoje em algum sentido para que a sociedade fique melhor, para que o mundo fique melhor. Esse é o nosso objetivo. Tudo bem. Legal. Olha, o que eu posso deixar aqui é um pouquinho de Vinícius de Moraes. Acredito que os encontros são a arte da vida. Apesar de tantos desencontros, como ele disse naquele momento da sua musicalidade. Eu quero aqui agradecer esse momento, esse momento apaixonante. E eu também não posso deixar aqui de trazer uma expressão de Guimarães Rosa, porque a vida é assim, ela sobe, ela desce, mas o que ela quer sempre de nós é muita coragem. E você nunca perca a coragem de enfrentar as suas dificuldades. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Se você enxerga estratégia onde outros veem acaso, inscreva-se no canal.